besta de Gévaudan. Em 1764 houveram horríveis e muitas vezes fatais ataques de animais em Gévaudan, no sul da França. No século XVIII, os lobos vagavam pela França, especialmente em áreas rurais como Gévaudan. Mas será que esses ataques eram mesmo de lobo? Muitos duvidaram. A região era claramente o cenário ideal para uma selvagem e sanguinária fera. Os assassinatos duraram 3 anos e o número de vítimas exato é meio difícil de calcular, já que existem diversas fontes e a soma pode variar. Um relatório observou que uma fonte, 210 ataques, onde 113 foram mortos e 49 feridos. Registrada no último dia de junho de 1764, a primeira vítima foi uma pastora de 14 anos chamada Jeanne Bullet, que foi atacada e morta enquanto cuidava do seu rebanho. E aparentemente também houve uma outra vítima que tinha passado por isso 2 meses antes. Era uma jovem que cuidava dos gados enquanto foi atacada por um animal como um lobo. E não era muito bem um lobo, mas aí por sorte o rebanho dela conseguiu defendê-la. E ela sobreviveu. Mais um ataque aconteceu 1 mês depois da pastora. E dessa vez foi uma menina que tinha 15 anos. E ela também foi morta. E as últimas palavras dela foram descrevendo-a como uma horrível besta. Os ataques de animais em Gévaudan não era uma coisa muito rara, mas os números de acontecimento que estava tendo estavam um pouco estranhos. Autoridades até colocaram uma recompensa para quem conseguisse capturar a besta. Ela dizia que ela preferia atacar mulheres e crianças. Ela bebia o sangue, cortava a cabeça e levava o corpo embora. Com esse cartaz, o animal ficou conhecido como a besta de Gévaudan. Depois eles criaram um segundo cartaz com ainda mais detalhes. De onde eles tiraram esses detalhes ainda é um mistério. A descrição falava marrom, avermelhado, com listras escuras e onduladas nas costas. Assemelha-se a um lobo ou uma hiena, mas é grande como um burro. Mandíbula alongada e escancarada, 6 garras, orelhas pontudas para cima e cauda peluda flexível. Móvel como um gato e capaz de te derrubar. Um grito mais como um relincho de um cavalo do que com o uivo de um lobo. O rei da França até ofereceu uma recompensa no valor de salário anual de um homem comum. Os moradores começaram a agir em 1764. A besta foi vista avaliando o camponês que cuidava do seu rebanho e um grupo de caçadores conseguiu perseguir e atirar nela, mas mesmo assim ela caiu e se levantou e fugiu. Até um menino de 10 anos, que estava com um grupo de amigos, foi atacado pela besta. Ele e os amigos, empunhando paus na besta, conseguiram fazer ela fugir. Também teve a história de Mary Jane, uma jovem de 20 anos, que estava atravessando o rio com sua irmã. A criatura simplesmente partiu para cima dela, e ela conseguiu enfiar uma arma nele. E ele, de novo, conseguiu fugir, mas ela ganhou o título de donzela de Gévaudan. E ninguém conseguia matar a bagaça dessa besta, gente. Quem que é ele? É o Tom Cruise nos filmes, que nunca morre? Mas aí, finalmente, quem conseguiu matar a besta foi Jean Castel, com um tiro na cabeça. O corpo dela foi recolhido pelo exército francês e o manteve escondido, e até hoje ninguém sabe o que fez com o corpo dessa criatura. Compartilhe o vídeo.